E aí ele vira para ela e fala assim: olha, eu vim aqui te agradecer, obrigado por você ter atendido a gente, obrigado por você chegar a essa hora e servir a gente. Olha, que Deus te abençoe, que você tenha um dia ótimo, assim, que, olha, tudo de bom para você. Diz que na hora a menina não sabia onde pôr o rosto mais, o corpo dela já mudou, ela não esperava que ele fosse fazer aquilo e ela soltou um sorriso. E aí ele falou: cara, eu tive a oportunidade de reverter uma história e talvez abençoar uma pessoa que estava vivendo um dia horrível. E talvez o dia dela mudou naquele momento. Gostou da história? Boa. Eu ouvi essa história. Não E é sua. não é minha. Eu nem participei dela, não estava vivendo o fato ocular. Comenta aí quem prestou atenção. Eu nem interrompi, eu fiquei aqui e tal. Usei várias técnicas de modulação vocal. Sim. Usei o meu corpo para falar. Voltem aí. Dá um voltar no podcast, começa aqui no começo que ele contou a história e tenta pegar as técnicas de modulação vocal. Eu percebi na hora que você fez a parte mais triste. Mudei um pouquinho, às vezes eu estava falando um pouquinho mais, com uma força maior, depois eu fui diminuindo o volume da minha voz. São técnicas. E ele contou isso, e ele conta muito bem também, ele usa muito essas técnicas, e usa muito bem. E faz sentido, é uma história real. E esse é o peso também. Contar histórias de pessoas verdadeiras, pessoas que viveram aquilo lá de verdade mesmo. E a minha sogra fala muito, ela fala: impressionante como você ouve a história e você vai contar, às vezes você conta melhor o que você ouviu do que a pessoa que viveu aquilo. Sim. Porque a história vai alimentando a gente. Jesus tem várias histórias, várias parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Porque ele conectava as pessoas às realidades da época. Então, aquilo que ele falava, a pessoa sabia o que ele estava falando. Hoje, talvez não. Ó, você joga semente, uma cai na terra, uma cai na rocha. Eu não planto semente, nunca plantei uma semente na minha vida. Eu não sabia nem que tinha terra, rocha, terra com rocha. E aquilo não me conecta. Me conecta pela pessoa, mas não pela história. Mas naquela época, aquele povo era conectado por aquilo. Entendeu? E aí quando você começa a estudar e entende o contexto da época, você fica ainda mais maravilhado com as histórias. Mais maravilhado. E aí, ouço a tua história, eu conto. Então, seja um bom ouvinte, um ouvinte interessado nas pessoas. Não seja interesseiro. Eu vou ouvir, porque de alguma forma aquilo que ele vai me contar, eu vou usar contra ele lá na frente para me beneficiar.